gente segue aqui no nosso roteiro com a pauta número 4, porque além de propor anular as multas aplicadas durante a pandemia, um projeto da Prefeitura de Londrina prevê devolver aos infratores os valores que já foram pagos ao município. O texto pretende perdoar punições estipuladas a pessoas jurídicas e físicas por desrespeito às restrições durante a pandemia de Covid-19 na cidade. Além disso, a proposição prevê devolver o dinheiro de quem já pagou as infrações aplicadas por esses motivos entre 18 de março de 2020 e 15 de junho deste ano. Um projeto semelhante já tinha sido protocolado na Câmara de Londrina no mês de julho, entretanto não previa devolução dos valores já pagos, mas sim apenas a suspensão das multas que foram aplicadas. O autor da proposta é o vereador Ailton Nantes, do PP, mesmo partido do prefeito da cidade, Marcelo Bellinati. Esta proposição está na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, mas ainda não recebeu um parecer favorável. Já o projeto da Prefeitura foi recebido pelo presidente da Câmara, Jairo Tamura, do PL, encaminhado para análise do Departamento Jurídico. É isso, como o regimento interno da casa não permite a tramitação de dois projetos com o mesmo conteúdo, um dos textos deve perder o efeito. Ainda não há data definida para que um parecer sobre a situação seja expedido. Segundo Carlos Felipe Machado, secretário de Saúde de Londrina, as multas aplicadas durante a pandemia não tinham interesse econômico. Ele ressalta ainda que é preciso ter bom senso, pois a economia da cidade sofreu durante a pandemia e que, por isso, as infrações podem ser perdoadas. Desde o início, nosso objetivo nunca foi econômico em arrecadação de recursos com as multas. Era assim, a última medida que a gente tinha. Infelizmente, as pessoas às vezes só entendem a seriedade, a necessidade de adequação de algumas orientações quando isso mexe no bolso. Então, naquela oportunidade, os nossos técnicos, os fiscais das secretarias afins entenderam a necessidade de impor em algumas medidas a questão de multa. Passado isso, superado, é evidente que a gente também tem que ter o bom senso e entender que a economia da cidade sofreu muito com a pandemia. Muitos empresários acabaram sendo afetados, em especial os empresários de alguns setores, e nesse sentido, graças a Deus, a gente superou aquele momento bastante difícil, por isso que há um entendimento de que as multas podem ser perdoadas. A Prefeitura de Londrina estima que mais de 280 autos de infração foram emitidos no período mais crítico da pandemia entre os anos de 2020 e 2021. Esse projeto é muito interessante e me chamou a atenção a defesa do secretário de Saúde de Londrina. E veja, o secretário de Saúde dizendo isso, que é o mais interessado em toda a questão da pandemia, que as multas não tinham interesse econômico. Parabéns à cidade de Londrina, que está revendo algumas posições autoritárias. Boa parte dessas multas foram aplicadas por gente que achou que tinha poder demais e em cima de gente que só queria trabalhar, que queria, com os cuidados necessários, seguir com a sua vida, queria manter empregos, não queria baixar as portas. Então é importante que a cidade faça essa autocrítica. Reforço aqui, parabéns à Prefeitura de Londrina, que está fazendo uma autocrítica na prática e está aliviando a vida de quem já sofreu demais. Só quem trabalha no comércio, trabalha no setor de serviços, sabe o que sofreu na pandemia. O que é o desespero de um empresário olhar para o seu negócio e ter que fechar as portas, ter que demitir gente porque não pode trabalhar. Então, parabéns à Prefeitura de Londrina, que tira esse peso das costas do empresariado da cidade, de quem produz e também dos próprios trabalhadores por consequência, né? Porque muitas dessas multas foi aplicada por gente que não estava com a máscara no lugar correto, por algum motivo lá, enfim. Então, tudo muito questionável. Eu tenho a impressão que quando passar toda essa loucura da pandemia, da guerra, as coisas se assentarem, essa polarização maluca parar de ser tratada dessa forma fanática, como é por alguns setores, a gente vai olhar para trás e fazer autocrítica de mais coisas. Tenho quase certeza disso. Vamos esperar que a história transcreva o que será registrado. Mas que houve excessos na condução da pandemia, houve. E que bom que Londrina começa a perceber isso.
Inclusive, a gente está aqui, Mike, recebendo opiniões em relação a isso, e multa, de fato, tem que ser educativa. Claro que quando há um problema muito grande ou sério para uma quantidade maior de pessoas, é necessário que haja a punição com dinheiro, né, monetária, enfim. Mas multa também tem que ter a função educativa. E talvez na pandemia, essas multas, talvez esse dever de consciência feito pelo secretário de Saúde de Londrina também tenha passado por isso, que muita gente que recebeu a multa, às vezes até aprendeu a lição e ela não se tornou recorrente. Aí a pessoa acaba aprendendo de outras maneiras que não aquela saindo do bolso. 4h21, né? Tem ouvintes aí, né?